Olá a todos, dando continuidade ao nosso curso de Ciência Covid-19. Hoje a gente tem a participação da professora doutora Helena Barros. Ela é professora de farmacologia do Departamento de Farmacociência da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. É um prazer tê-la aqui conosco para falar então sobre esse tema da indicação do ibuprofeno em pacientes com suspeita de Covid-19. Vou passar a palavra para a professora Helena e no final a gente tem uma sessão de algumas perguntas, né, sobre a apresentação que ela vai nos fazer. Agradeço muito o convite para falar sobre a indicação de ibuprofeno em pacientes com suspeita de Covid-19. Esse assunto é um assunto interessante e ainda em discussão, mesmo que os grandes debates aconteceram no início de março, pelo fato de que foi publicado uma carta numa revista de muito prestígio, chamada The Lancet Respiratory Medicine, onde nessa carta, 2 pesquisadores, um da Basileia, na Suíça, e um da Universidade Aristóteles, da Grécia, fazem uma descrição inicial, divulgando, rebatendo, enfim, analisando a questão de que principalmente pacientes não sobreviventes do coronavírus na China apresentavam um número significativo de doenças prévias como pressão alta, alterações cerebrovasculares e cardiovasculares e diabetes. Aliás, hoje nós já temos certeza que esses pacientes realmente têm um risco muito maior de mortalidade quando existem essas situações clínicas prévias. Esses autores teorizaram que esses pacientes teriam infecções mais graves porque eles teriam a expressão de uma enzima conhecida como enzima conversora da angiotensina 2, ECA2 em português, mas eu vou usar a expressão americana mais frequentemente, AC2, e que a expressão desta proteína nesses seres humanos, sendo maior, privilegiaria uma maior interação com o coronavírus. Eles disseram o tempo inteiro nessa descrição dessa carta que a proposta que eles estavam fazendo era uma especulação, juntando fatos teóricos e que, claro, não se tem ainda provas a respeito dessa situação. 3 dias depois, no dia 14 de março, o Ministério da Saúde francês divulgou um alerta contra o uso de um medicamento que é usado em febre, o ibuprofeno, citando eventos adversos graves que ocorreriam em casos possíveis ou confirmados de Covid-19. Neste mesmo dia, o ministro de Saúde francês, que é médico, tuitou conselhos para que a população evitasse o uso do ibuprofeno como antitérmico, assim como de outros anti-inflamatórios, porque eles seriam um fator agravante nas infecções por Covid. Recomendou, logo a seguir, que as pessoas com febre tomassem o paracetamol, que é o que a gente também conhece como acetaminofeno. Mas ele não ofereceu nenhuma evidência para apoiar essa recomendação. Mesmo assim, houve uma rápida divulgação dessa informação pelo mundo, e no mundo inteiro, Estados Unidos, Inglaterra, Israel, Singapura, os vários sistemas começaram a divulgar o não uso do ibuprofeno e a preferência pelo uso do paracetamol para tratar a febre desses pacientes COVID. Não se sabe de onde vieram informações do Ministério. E não se sabe o porquê da mídia ter feito recontagem subsequente tão frequentemente sobre esse assunto. Não existe nenhum relato de caso vinculado a esse tipo de informe.
E aí, em seguida, começou a aparecer algumas informações da mídia francesa dizendo que pacientes não identificados, citados por médicos não identificados, né, tinham tomado doses altas de ibuprofeno e tinham, então, morte mais frequentemente entre jovens. Outras divulgações foram feitas, então, a pessoa mais jovem na França naquela época, que havia falecido, tinha 28 anos, tinha feito uma cirurgia de coluna vertebral e estava tomando esses anti-inflamatórios, e alguns estudos depois mostraram que a BBC, não é, falava de jovens, 4 jovens, enfim, que começaram a ser divulgadas. Nesse processo, a própria Organização Mundial da Saúde, no dia 17 de março, lançou um parecer contra o uso do ibuprofeno nos pacientes com coronavírus. E, claro, ele rapidamente precisou rever esse parecer, o que foi feito em 19 de março de 2020. Ou seja, o ibuprofeno pode sim ser utilizado, assim como o paracetamol e outros anti-inflamatórios. E a gente, então, hoje vai olhar um pouco alguns dados relacionados à enzima conversora de angiotensina e alguns outros fatos a respeito do tratamento da febre para os pacientes com coronavírus. A ideia sempre é ver a análise crítica de evidências durante a pandemia, que é o motivo principal desse curso. Sem dúvida nenhuma, dentro dos preceitos de análise de evidências, em medicamentos, um dos tópicos que a gente precisa sempre considerar é o da farmacovigilância, que tem um preceito um pouco diferente de outras questões relacionadas com os estudos de indicação de uso de fármacos, porque o preceito básico é que a gente tem relatos a partir de pacientes individuais, ou seja, a partir da interação de um paciente e o seu médico, aparecendo um evento adverso num paciente, o médico faz indicações para o sistema de saúde do seu país, em geral fichas amarelas, como a gente chama. Equipes de especialistas vão olhar essa descrição, vai se fazer toda uma análise, né, com gerenciamento de informações, e com isso vai se tentar descrever se há um risco realmente maior, comunicando essa decisão para um sistema da Organização Mundial da Saúde. Do ponto de vista de tratamento de temperatura no COVID, a gente pode ver que os pacientes com COVID mais graves, eles, com COVID, eles começam a ter aumento da temperatura já no início do quadro clínico, junto com tosse. É uma temperatura que pode se manter por mais do que uma semana, nesses casos em que a gente tem manifestações clínicas graves do COVID, junto com a tosse, como a gente está comentando. Do ponto de vista de desfecho de mortalidade por COVID, a febre não é um marcador de mau prognóstico. E, portanto, a discussão do tratamento da febre acaba sendo importante. Eu mostro aqui para vocês uma diretriz chinesa, né, para médicos do ponto de vista de tratamento de pacientes com pneumonia secundária ao coronavírus. E eles colocam de que quando a gente tem temperaturas acima de 38,5 graus Celsius, a gente poderia, né, fazer um tratamento sintomático dessa febre. Eles recomendam o ibuprofeno, né? E eu só quero apontar para vocês que é importante, eles já colocavam ali a necessidade de redução da incidência de embolia venosa, que hoje em dia tem alguns estudos mostrando que se mostra bem importante nesses pacientes infectados graves.
Por outro lado, mesmo as crianças não tendo um risco tão grande de manifestações clínicas quanto adultos e idosos, os estudos que fazem revisões de manejo clínico de crianças apontam para a ideia de que, enfim, a gente também está discutindo isso, né? Que quando a doença é leve, as pessoas deveriam ficar em casa, sempre alertando para possíveis evoluções e sinais, enfim, de perigo, e que haveria necessidade de hidratação, nutrição e controle da febre e da tosse. Pensando que as pessoas estão em casa, pensando que as pessoas vão buscar na internet informações de como tratar a febre, com medicamentos que podem ser comprados livremente na farmácia, né? Eu fico pensando que talvez eles acessem um site que é considerado pelos leigos como bom, que é a Wikipédia. E a Wikipédia, em inglês, ela fala de tratamento antipirético ou da febre, né? Com 3 principais fármacos: o ibuprofeno, a aspirina, outros drogas anti-inflamatórias e o paracetamol. Inclusive, mostra ali a figurinha, né, do ibuprofeno 200. Do ponto de vista de outras revisões clínicas, por exemplo, o American Journal of Medicine, a gente encontra, sim, acetaminofeno, aspirina e ibuprofeno, como sendo regimes que podem ser selecionados de medicamentos antipiréticos para o tratamento de episódios febris. Tá? Claro que as recomendações, então, são claras de quando usar, a partir de que temperatura, e que efeitos colaterais devem ser observados, mitigados. Do ponto de vista de mecanismo de ação desses antipiréticos, a gente precisa lembrar que eu vou ter mecanismos que diminuem a temperatura por ação no centro de controle da temperatura, então, mecanismo de ação central, e eu vou ter mecanismos que envolvem alterações periféricas da inflamação e que colaboram no aumento da temperatura corporal. Então, se a gente pensa nesses medicamentos que podem ser indicados, o acetaminofeno ou paracetamol, ele vai diminuir a prostaglandina E2 no tálamo, e isso vai fazer com que haja uma diminuição da temperatura corporal, e ele pode aumentar também no sistema nervoso central alguns mediadores antipiréticos endógenos, como é o caso da vasopressina, dos glicocorticoides e os epoxiecoisanoides. A aspirina e os outros anti-inflamatórios, além de terem esses mesmos mecanismos centrais, eles diminuem na periferia várias citocinas pirogênicas, eles diminuem a adesão de moléculas que depois também, claro, podem se degradar por causa desse aumento de adesão durante o processo inflamatório, e ele também aumenta o número de moléculas anti-inflamatórias na periferia. Então, aspirina e ibuprofeno, que poderiam estar sendo indicados nesse caso, teriam um mecanismo dual, central e periférico, no controle da temperatura. E, com isso, não é? Tanto paracetamol quanto esses medicamentos poderiam ser úteis no controle da febre do paciente com COVID. Em continuidade, olhando a carta que foi publicada em 11 de março, a discussão dos autores, principalmente, era em relação a essa enzima conversora da angiotensina 2, e que, teoricamente, é uma enzima extremamente importante. Eu estou dizendo teoricamente porque não houve uma demonstração num indivíduo vivo a respeito desse tópico ainda, né? De que os receptores que são reconhecidos pelo coronavírus para porta de entrada no ser humano
são esses receptores da enzima de conversão da angiotensina. Então, algumas ligações entre a coroa do coronavírus com essa enzima que se expressa nas membranas celulares permitiria o acoplamento do vírus com a célula dos seres humanos e, com isso, não é, o coronavírus introduziria a sua banda de RNA para as células do ser humano, infectando, então, os indivíduos. Para isso acontecer, é preciso reconhecer no vírus o domínio de ligação ao receptor e é preciso ver, na etapa de fixação, como é que é o grau de afinidade desse domínio de ligação do receptor com a enzima de conversão de angiotensina do hospedeiro. E nesse estudo que a gente está citando aqui, do VAN, que é um estudo in sílico, eles fazem algumas análises mostrando que quanto mais se expressar a enzima conversora da angiotensina, mais chance o COVID vai ter de entrar para dentro de uma determinada célula. Eles, inclusive, demonstram in sílico como é que é essa análise estrutural do reconhecimento da enzima conversora de angiotensina do ser humano pelo COVID. E como vocês podem ver, então, em verde, a gente tem a enzima conversora do ser humano, né? Em azul, a gente tem o domínio de ligação ao receptor do vírus, e eles mostram em magenta todos os pontos de possível ligação do coronavírus com a enzima. E com isso, então, como a gente já comentou, no momento que houver um acoplamento, uma fixação do coronavírus com a célula do ser humano através da enzima conversora de angiotensina, o coronavírus vai poder penetrar. Qual é a ideia que os autores colocam na carta? Que no momento em que o indivíduo tem mais dessa enzima, ele fica mais suscetível à contaminação, à entrada do coronavírus nas células humanas. E por que acaba sendo, então, por que isso, então, envolve a questão de doenças cardiovasculares, a questão do diabetes e a questão própria dos anti-inflamatórios? Como vocês podem ver aqui nesse gráfico que eu coloquei adicionalmente, a gente pode ver que a angiotensina 1 vai se converter, então, em angiotensina 2, através da enzima conversora de angiotensina, né? Mas que a angiotensina 2, através da enzima conversora de angiotensina 2, vai se transformar em angiotensina 1,7, ou eu posso também ter essa enzima auxiliando na transformação da angiotensina 1 em angiotensina 1,9, e este processo leva à formação de um receptor chamado MAS, que ajuda em vasodilatação, em processos anti-inflamatórios e antiproliferativos. É por isso que fármacos que são inibidores da ACE, tanto a ACE comum quanto a ACE 2, são utilizados para tentar diminuir a proliferação vascular em pacientes com doenças cardiovasculares. E como os diabéticos têm muito mais risco cardiovascular, os pacientes diabéticos usam muito desses inibidores. Como vocês lembram, do ponto de vista de farmacologia, fisiologia e homeostase, sempre que eu bloqueio um receptor, o organismo tenta reverter esse bloqueio aumentando o número de receptores. Com isso, os pacientes que usam fármacos inibidores da ECA, que é o grupo farmacológico ao qual a gente está se referindo aqui, né, teriam um risco maior de terem mais receptores AC2 ou ECA2, e alguns anti-inflamatórios também parece aumentarem essa AC2. De novo, isso foi descrito no estudo
da carta, no estudo teórico da carta, e como vocês podem ver, aqui a gente tem uma descrição que essas enzimas ACE2 também podem ser aumentadas por fármacos antidiabéticos e por ibuprofeno, mas os autores não colocam uma referência clara dentro desse processo. Então, basicamente, eles apontam que o uso de ECA2, de inibidores da ECA, em pacientes com riscos cardiovasculares, aumentaria a chance de termos mais receptores ECA2 nesses pacientes, né? Colocam uma referência específica, básica, né? Demonstrando que a inibição da ECA aumenta o número de enzimas ECA2, mas eles não colocam nenhuma referência quando eles dizem que o ibuprofeno pode aumentar a ECA2 também. E, claro, então, nesse momento, a gente precisava ir atrás dessa referência para ver se há evidências, não é, desta informação na carta. Buscando em PubMed usando ibuprofeno and AC2, ou ibuprofeno and angiotensina, ou angiotensina 2, a gente só encontra um trabalho publicado na Cardiology de 2015, onde é descrito um estudo básico com ratos diabéticos, descrevendo que o ibuprofeno atenua a fibrose cardíaca e, na verdade, não diz que aumenta a enzima AC2 em todos os indivíduos, mas diz que o ibuprofeno evita uma consequência de diminuição dessa AC2. Então, eu não consegui encontrar nenhum estudo básico, pré-clínico ou clínico, que demonstre claramente que o ibuprofeno aumenta a AC2. Então, basicamente, a carta, né, faz uma análise teórica interessante a respeito de alguma possível justificativa para os pacientes com doenças cardiovasculares terem risco maior, mas peca no momento em que não mostra uma referência onde citou, então, o ibuprofeno como possível risco e, na verdade, provavelmente se refere a este estudo que eu aponto aqui para vocês em verde, nessa referência, mas não lê a referência com todas as características que a referência deve ser lida. Então, mesmo esse processo nos mostra que a proposta da carta era uma proposta especulativa e teórica, e que trouxe um conjunto de ações que é difícil da gente saber o porquê, né? Logo a seguir do Ministério da Saúde francês, como eu já apontei para vocês, e do próprio Ministro da Saúde, e depois vários outros sistemas de saúde do mundo inteiro promulgando essa ideia. E quando eu li aquela notícia, eu fiquei me perguntando, sim, mas por que eles estão citando o ibuprofeno, né? Que dentre todos os anti-inflamatórios não esteroides que podem ser usados para tratamento sintomático da febre, por que só estamos citando o ibuprofeno? Se realmente fosse o caso do ibuprofeno não poder ser usado, certamente todo o grupo de ácidos propiônicos, que é o grupo químico ao qual o ibuprofeno pertence, não poderiam ser usados também. E, teoricamente, todos os analgésicos não esteroidais, citados aqui, então, nessa tabela que eu trago para vocês, poderiam trazer o risco também de aumentarem o número de enzimas AC2 e, portanto, aumentar o número de receptores possíveis do coronavírus entrar.
inclusive a aspirina, que em alguns momentos foi citada como sendo um fármaco antitérmico bastante útil para controlar algumas manifestações clínicas graves que começam a ser descritas mais frequentemente entre os pacientes coronavírus, que tem a ver, então, com a estase venosa, com tromboembolismo periférico e pulmonar. Então, resta essa dúvida, né, de se realmente os outros anti-inflamatórios poderiam ter esse efeito ou não. Por outro lado, não poderia ser só no tratamento da febre, porque se a pessoa começou a usar o anti-inflamatório para diminuir a temperatura corporal só no momento da febre, não houve tempo suficiente ainda para aumentar o número de receptores onde o COVID pudesse se ligar. E a outra questão, então, que fica e que tem a ver muito mais com a nossa discussão de evidências e não necessariamente do tratamento da temperatura corporal elevada no início do quadro do coronavírus, é a questão do fake news. Efetivamente, a gente pode ver o quanto mesmo cientistas que eu quero crer tenham boas intenções no momento de fazer uma discussão teórica, precisam ser cuidadosos na forma de apresentar, criteriosos na forma de discutir alguns pontos científicos, porque senão gera uma conturbação mundial de insegurança para os pacientes do ponto de vista das informações que são lançadas. Logo, então, a seguir, a Food and Drug Administration fez um relato no seu site, não é? Onde eles dizem que estão, então, sabedores dessa notícia e que, neste momento, a Food and Drug Administration não conhece nenhuma evidência científica que conecte o uso de analgésicos anti-inflamatórios não esteroidais, como o ibuprofeno, com a piora dos sintomas do COVID-19. Claro que todo mundo está buscando mais informações e desenvolvendo pesquisas para eventualmente refutar ou aceitar essa hipótese, né? E que, na verdade, então, a Food and Drug Administration colocam que o médico de cada paciente é que vai saber, vai poder fazer a melhor indicação do tratamento para aquele paciente. A própria Organização Mundial da Saúde, no dia 18 e 19 de março, começou a fazer uma divulgação da questão, respondendo à pergunta de se o ibuprofeno poderia piorar a doença de pessoas com Covid-19. E eles mesmos colocam de que a Organização Mundial da Saúde não recomenda contra o uso do ibuprofeno. É a forma como eles descrevem, não é leigamente fácil de compreender, mas eles não querem dizer que eles recomendam pelo uso do ibuprofeno. E claro, então, eles dizem que não existe porquê, caso o médico assim considere, que se possa, sim, utilizar ibuprofeno nos pacientes com COVID. Então, em conclusão, não existem nem uma descrição científica de farmacovigilância apontando para novas contraindicações de ibuprofeno para febre em pacientes com suspeita de COVID. O que a gente precisa pensar quando a gente pensa nessa questão? As contraindicações nós conhecemos. Se os pacientes têm problemas gástricos, se os pacientes têm úlcera, se os pacientes têm alergia ao ibuprofeno, se o paciente tem insuficiência renal importante, né, nós vamos precisar realmente pensar se o ibuprofeno pode ou não pode ser utilizado, ou se outros analgésicos anti-inflamatórios podem
ou não podem ser utilizados. Não existem indícios de que o ibuprofeno propicie uma maior entrada de COVID em pacientes que têm contato e que vão, então, ter um risco de ter a doença clinicamente expressa ou a doença com manifestações mais graves do que pelo uso de outros analgésicos anti-inflamatórios. Vários estudos de pacientes que têm artrose, artrite, pacientes que têm muita dor osteoarticular, que usam esses anti-inflamatórios, todas as recomendações são ainda de não suspender os tratamentos, manter os tratamentos para os pacientes, claro, sempre consultando os médicos que fazem as prescrições desses medicamentos. Com isso, então, eu finalizo essa revisão sobre o ibuprofeno em COVID e fico aberto para perguntas, né, para a gente, então, conversar mais sobre esse assunto. Então, professora Helena, obrigada pela excelente explicação. Foi bem esclarecedor, né, no sentido de que todo mundo busca respostas rápidas para o enfrentamento da pandemia, mas, ao mesmo tempo, traz para nós a colocação do que são os estudos em sílico, né? Você trouxe figuras mostrando o mecanismo de ação, da possível interação das enzimas, os estudos que são in vitro, né, que são desenvolvidos, e para a gente chegar em estudos em vivo, né? Então, o quão longo é esse caminho para a gente chegar nas melhores evidências que tem disponíveis e saber diferenciar cada um dos estudos, né, como isso é importante, assim. E, claro, também o papel da farmacovigilância, né? Uma vez eu vi uma médica falando que trabalha com teratogenidade, que justamente a gente tem mais evidência do paracetamol de teratogenidade, porque ele é um fármaco muito utilizado. Como muitas pessoas usam o fármaco, às vezes a gente consegue também ter mais evidências a favor ou mais evidências que causam as reações que são raras, né? Mas, e até nesse sentido, conhecendo que a expressão, do aumento da expressão, né, da enzima da conversora de angiotensina, aumenta a chance da infecção pelo COVID, como que ficam os usuários que usam os medicamentos antipertensivos, que são os inibidores da ECA? Não sei se a senhora pode também comentar sobre isso. Não, então, efetivamente, de novo, eu não conheço nenhum estudo que esteja buscando no tecido dos pacientes hipertensos com COVID que efetivamente existe esse maior número de receptores. Eu acho que seria um estudo muito interessante de ser feito, né? Mas como a gente está juntando as evidências clínicas atuais, de que os pacientes hipertensos, mesmo os jovens, têm mais risco de gravidade do que pacientes não hipertensos, né? A gente começa a juntar as teorias e vai buscando mais evidências epidemiológicas, inclusive, né, de que realmente existe esse risco. Claro que eu não vi nenhum estudo ainda mostrando entre os hipertensos que usam outros fármacos, em comparação com os hipertensos que usam inibidores da ECA, né, do ponto de vista desse risco. E na medida em que a gente tiver esse número absurdo de pacientes coronavírus graves no mundo inteiro, eu acho que algumas pessoas vão conseguir, né, espero que coletem as informações necessárias de uma forma adequada, vão conseguir fazer estudos, caso controle ou alguma outra forma, que nos mostrem essas questões, né? Certo, é claro que justamente
que hoje parar, né, terapias de uso crônico, os riscos são maiores do que os benefícios, né, que não são comprovados, né, e da mesma maneira a questão temporal que você apresentaste muito bem, assim, como que o ibuprofeno vai aumentar a chance de você ter a doença, se ele é usado no momento que o paciente tem febre, né, até nesse sentido é uma lógica em relação à história da doença em si, né? Então, foi muito bem apresentado pela senhora. Eu acho que, nesse aspecto, a gente tem que lembrar também que, na carta, onde os autores falam do ibuprofeno, eles citam o ibuprofeno como um dos possíveis medicamentos que aumentariam a ECA, mas eles em nenhum momento fazem nenhum tipo de conclusão sobre o ibuprofeno. Então, ele é citado assim, muito en passant, né, na carta, e talvez pelo uso banalizado que esse medicamento tem na Europa, e a gente sabe, né, talvez por isso as pessoas tenham reconhecido aquele nome e já alardeado, né? Talvez aqui no Brasil, por exemplo, o impacto da leitura desse artigo tivesse sido muito menor em relação ao ibuprofeno, já que a gente não usa ele tanto para síndrome gripal, né? A gente usa ele mais como anti-inflamatório mesmo. Então, até a forma como o medicamento é usado, né, naqueles países pode explicar essa reação exagerada inicialmente, né? É verdade. Mas no Brasil, o grande problema foi com os pacientes da reumatologia. Porque como o ibuprofeno é muito frequentemente utilizado em doenças reumatológicas, houve uma corrida desesperada desses indivíduos, não é? Para os consultórios, querendo trocar medicação, enfim, por causa dessa questão. E que, claro, daí, caso realmente fosse a situação, seria preocupante, porque eles estariam fazendo uso do ibuprofeno de uma forma crônica em altas doses. Sim. Né? É até engraçado como a forma como o uso do medicamento interfere na interpretação das evidências, que as sociedades, inclusive brasileira, né, tiveram uma preocupação e uma agilidade muito grande em pedir para não suspenderem o uso dos inibidores de ECA, por exemplo. Mas o ibuprofeno, essa corrida não foi tão grande, até porque, né, ele fica mais reservado para esses casos mais específicos, né? Então, a gente percebe essa diferença. E até como a cloroquina, sendo um medicamento disponível aqui no Brasil, tomou essa mesma proporção, né, por ser um medicamento mais familiar, talvez, para os brasileiros, né? Eu estava ouvindo vocês falarem, assim, até a Helena comentar que o impacto maior do ibuprofeno foi mais no problema reumatológico. E eu estava falando com uma dermatologista e perguntando qual é o impacto na dermatologia em função dessa pandemia. E aí fica pensando, não tem nenhum impacto. E ela diz que há uma consulta, em função do álcool e do sabão, aumentou as dermatites irritadiças. Sim. E está piorando pelo estresse, psoríase, atopias e urticárias. Então, o impacto colateral, que muitas vezes a gente não se dá conta, né? A gente fica pensando em doença respiratória, coisas mais relacionadas ao problema principal, acaba não aparecendo, né? Então, realmente o mundo está diferente, né? Eu acho que teve um impacto em todas as áreas, né? E aí a minha pergunta para ti, Helena, que pesquisa tu está planejando fazer em relação a esse tema? Assim, tem alguma linha de pesquisa que tu já está planejando tanto em animais quanto em humanos? Experimentação animal? Não especificamente com os analgésicos anti-inflamatórios, mas muito mais a questão de saúde mental. Porque uma das questões, por exemplo, que a gente acabaste de comentar, que é a questão de lavar cada vez mais as mãos, eu imagino, eu tenho uma hipótese,
de que, após esse período todo, nós vamos ter muito mais gente com comportamentos obsessivos compulsivos, né? Eu vejo muito mais gente fóbica de contato entre pessoas, né? Não querendo se aproximar ou só usando máscaras. Então, eu acho que nós vamos ter um problema bem importante do ponto de vista de saúde mental, né? Nesse processo de isolamento versus autocuidados excessivos, de repente. Talvez a palavra excessivas não seja boa, né? Mas não se sabe o que é excesso, o que é necessário nesse momento também. Mas são coisas que eu acho que é interessante a gente poder pensar em como avaliar. Bom, e, falando nessa evitação obsessiva, o problema principal é o estigma, né? Que certamente preconceitos vão ser exacerbados em relação a uma série de situações de contatos, né? E eu acho que, infelizmente, claro, tem que ter uma questão da gente obedecer determinadas regras do Ministério da Saúde, mas eu também acho que, às vezes, o pessoal está levando muito ao pé da letra determinadas questões. Então, por exemplo, não saia de casa. Se essa pandemia e o isolamento social aumentar muito, os idosos vão parar de tomar sol e vão ter mais deficiência de vitamina D e, por isso, vão ter mais risco caso peguem o coronavírus. Então, nós vamos ter que pensar nas palavras, né? E nas ações. A gente ainda não tem regras muito claras, não se pode ter regras claras, também não se sabe tudo a respeito disso, né? Eu queria aproveitar a professora Helena para uma outra coisa que a gente também discutiu aqui, que foi a busca pela possível, quando sai um estudo de tratamento possível que está sendo investigado ou que está em protocolo para uso de pacientes graves, né? A gente tem visto o consumo da aquisição nas farmácias, né, e até o desaparecimento das prateleiras de alguns medicamentos, assim. Queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso, Helena. De novo, né, tem um pouco a ver com essa compulsão, e eu analiso também como um certo egoísmo, né, que as pessoas têm de que elas precisam cuidar de si mesmas, eventualmente porque não sintam que tem um sistema cuidando, né? Então, por exemplo, na questão da cloroquina e da hidrocloroquina, em que as pessoas, ao ouvir a notícia que talvez tenha uma eficácia nos casos graves, ou talvez previna a infecção, não se sabe direito, né? Tem várias frentes de trabalho, as pessoas rapidamente vão lá e compram tudo que podem para ter em casa, né? Gerando esse desabastecimento e gerando mais sofrimento e estresse para outras pessoas que precisam. Então, quem está usando como imunossupressor a cloroquina ou hidrocloroquina ficaram em algum período sem ter a medicação, né? Isso eu acho que também são coisas que a gente vê que o Brasil está preparado para, de alguma forma, lidar, né? Quer dizer assim, houve um desabastecimento relativo de álcool, por exemplo, existe o desabastecimento inicial das máscaras, né? Mas rapidamente o Brasil está conseguindo estabelecer formas para superar isso. E, de novo, isso tem a ver com a questão do isolamento. Se eu estou isolada, eu vou pensar, né, nas questões próprias individuais. Mas eu sinto também que as pessoas começam já a precisar usar o seu tempo de uma forma positiva, e aí já tem gente organizando para fazer máscaras de pano, né? A gente já vê as pessoas se organizando nesse sentido, e enfim, né? Vai ser um mundo totalmente diferente depois disso. Eu acho que, de alguma maneira, infelizmente no Brasil, a gente ainda não organizou um sistema de informações científicas para ser divulgado, né? Isso eu acho que seria alguma coisa interessante de se organizar, porque a mídia lê sem um olhar científico, ela lê a última notícia que foi dada por outro
outro grupo midiático, e com isso a gente cria ou perpetua determinadas fake news que a gente mesmo, sendo cientista, no início fica surpreso com aquilo, não é? Então, nesse sentido, talvez fosse interessante se a gente conseguisse organizar um sistema de informações do que está saindo, porque eu não sei se vocês têm acompanhado, certamente têm acompanhado muito, mas se terminou, não tem mais peer review para os artigos que estão saindo. Saem artigos, por exemplo, tem um site novo aí, que publica o artigo, e ele diz, esse artigo está completo, mas ele não foi revisado por revisores científicos, e ele já está publicado na internet. Então, a coisa de que o coronavírus modifica a rota da porfirina e da hemoglobina, né? Não tem evidência científica que eu saiba, quer dizer, não foi avaliado dentro da nossa forma de olhar a ciência, ele não foi analisado por outras pessoas, mas ele já está publicado na internet, né? Então, são coisas que a própria carta essa, que foi publicada na Lancet, né? Foi publicada a jato, provavelmente, e com isso gerou esse estresse todo. O quanto que as informações hoje se espalham, né, e tem um impacto em relação à saúde global, né? Então, isso realmente uma coisa a se pensar, né? A gente vê que, o Ayrton também pode falar disso, mas a gente vê que a pandemia impulsionou bastante a questão do pré-print, até o Cielo agora tem um portal para o pré-print, mas é um momento perigoso, né? Um momento onde o pré-print pode ser interpretado como uma evidência científica, né, já comprovada, já avaliada, já validada, e a gente sabe que não é assim, né? Não que o pré-print não seja divulgação científica, mas o pré-print não significa revisão por pares, né? Ele ainda é para receber contribuições. E do ponto de vista de medicamentos, me preocupa essa questão que é descrita como o uso por compaixão. Então, se eu não posso fazer nada, qualquer coisa que eu faço ajuda, né? E em farmacologia clínica, farmacovigilância, nós não podemos aceitar isso, porque eventualmente fazer alguma coisa aumenta os riscos. Então, esse debate da cloroquina e da hidrocloroquina tem muito a ver com isso, né? Quer dizer, a gente não tem evidências, mas os estudos que estão sendo feitos são feitos com todos os pacientes recebendo os medicamentos. Porque se tem chance de melhorar, eu não posso deixar de usar num grupo de pacientes. Mas aí o pessoal diz, mas usar a cloroquina é melhor. Melhor do que o quê? Se eu não tenho um grupo que não usou, ou que usou um outro medicamento para comparação, né? Então, eu acho que como a gente estava falando, a gente está vivendo um novo mundo, porque, claro que as revistas, elas estão respondendo a uma demanda de interesse da população, de querer respostas o mais rápido possível. Tanto que toda vez que alguém criterioso diz que a vacina só vai poder ser disponibilizada, no mínimo, em 12 meses a 18 meses, tem pessoas que dizem que em 2, 3 meses isso já vai estar disponível, né? Então, e aí essa resposta que a população quer uma resposta rápida e que não veja todos os lados da incorporação de uma nova tecnologia, né? Então, o Fast Track, e isso eu tenho já comentado, acho que já falei com a Daniela, as revistas vão estar sob pressão muito maior para publicar artigos Fast Track, não apenas para o COVID-19, para qualquer artigo, porque o ritmo dinâmico que a população está vendo a ciência é querer respostas imediatas, né?
Isso. E claro que isso vai interferir com a qualidade de todo o processo, né? E já vinha antes, porque aquela coisa de WhatsApp, né? Te mandei um WhatsApp, tu não respondeu ainda? Exatamente. Já vinha dentro, né? Eu achei interessante, assim, hoje, vendo, né, que toda a recomendação do governo, inclusive, é de que evite a aglomeração. Mas os lugares que têm mais aglomeração são em função da não preparação, e acho que é difícil, né? Não é uma coisa fácil, de disponibilizar os recursos de R$600 para as pessoas autônomas, né? E esses são os lugares onde tem mais aglomeração, que são exatamente aquilo que o governo deveria estar evitando, né? Até, né, acho que isso é muito difícil, né? Isso aí até não vai nenhuma crítica, porque realmente é muito difícil de organizar isso, mas é um paradoxo, a gente está vivendo paradoxos, né? Faço agradecimento, então, em nome de todos os organizadores do curso, a professora Helena, né, pela excelente exposição em relação ao ibuprofeno e também a outras questões que nos afligem, né, e que fazem parte do debate desse curso, né, que envolve ciência e Covid. Então, muito obrigada, professora, pela sua disponibilidade, né, pelo seu tempo, pela sua apresentação. Muito obrigada pelo convite.